TBT do 15 ao vivo aqui no Facebook do 15º Distrito. Hoje nós vamos falar sobre um grupo muito especial para mim. Essa é a nossa 8ª live e o Grupo Escoteiro Arajás, que é o meu grupo, então hoje fazendo parte então do TBT do 15º. Vera, quer fazer o início? Boa noite a todos, então sejam bem-vindos a esse TBT. Esse grupo é especial para o Gabriel também, né? Importante para todos nós. E para começar, tem alguém que foi importante para a Fundação do Arajás, que hoje não pôde fazer presente por motivos pessoais, e eu vou então compartilhar com vocês um relato, e assim, simbolizando ele presente ao meio de todos nós. O meu início no escotismo, como de todos, em Santa Rosa, se deu quando houve um chamamento na Rádio Sul Brasileira, convidando a quem tivesse interesse. Fomos à primeira reunião que ocorreu no edifício Litolanes, o qual está localizado na rótula do Tafarel. A partir daí, o senhor chefe Barrichello deu continuidade ao grupo com o apoio de alguns rotarianos, como o senhor Eugênio Eito, meu pai, senhor Francisco Haas, Sérgio Malman e outros. O grupo começou com enorme dificuldade financeira, não tinha sede, material para acampar, enfim, só tinham pessoas. Começaram várias campanhas como o Festival do Refrigerante, vendíamos os canecos personalizados com a logomarca do grupo e campanha da garrafa, de vidro, que buscávamos nas residências e depois vendíamos. Uma entidade que nos deu um enorme apoio foi o SESC, que se deu uma peça para o grupo. A primeira promessa de alguns escoteiros aconteceu junto à quadra de esportes da escola Visconde de Cairu, onde hoje está o fórum. Várias autoridades se fizeram presente. O grupo começou com 2 patrulhas. Após um tempo, foi formado o grupo com os lobinhos, com aquela senhora Sônia e também as bandeirantes, com a chefe senhora Helena. Participamos de um campo em Esteio, no parque onde hoje é Expo Inter. Tudo com material bastante precário, e assim, vários escoteiros sentiram o prazer pelo escotismo. A partir daí, o Grupo Arajás aumentou bastante o número de participantes. Assim, foi o início do Grupo Arajás em Santa Rosa. O escotismo me trouxe conhecimentos pessoais, amadurecimento, comprometimento, espírito de liderança e de equipe, além de ter feito amigos para a vida toda. Todo escoteiro tem orgulho de ser escoteiro. Muitas coisas práticas que nos deparamos fazendo na vida, lembramos de ter aprendido e também ensinado no escotismo. Assim, então, seguimos com o TBT, essa fala do senhor Geraldo. E como ele falou, o início do grupo, agora já, antes da gente compartilhar a vivência de vocês, eu vou perguntar o porquê do nome Arajás e as cores do lenço, para a gente começar então, compartilhando memórias. Heitor, quer nos compartilhar como é que foi feita a escolha? Cortando aqui. O nome Arajás, segundo o Heitor Celso Barrichello, que foi fundador do grupo, ele fazendo uma pesquisa de tribos indígenas que existiam na região, antigamente em Santa Rosa, antes de ser formado o município, existia uma das tribos, que seria uma tribo Guarani, que tinha por o nome Arajás. Aí ele fez essa escolha e também se deu origem em função dessa tribo e também, na época, a explicação que ele me deu, até pela escolha do lenço, que é um lenço vermelho, tinha um porquê do vermelho que eu não lembro direito o que ele significa. Ela tinha um significado também, mas eu não lembro direito qual é o significado. Mas o cruzamento que tinha no verso do lenço daquela cruz, ela tinha também como significado a interação ou a integração entre os povos indígenas que existiam na época. É essa, sim, o que eu tenho para dizer aqui, o conhecimento que eu tenho do nome e a questão do lenço que eu lembro. E a cor provavelmente é por causa da terra vermelha.
Acredito que seja isso. Aproveitando já, seu Heitor, compartilha com nós. Exato, que agora tu fez lembrar exatamente porque é uma região de terra vermelha. Tem perfeita a tua colocação. Seu Heitor. Agora já pode compartilhar o porquê, como que o senhor chegou ao movimento escoteiro, como é que foi esse convite, como é que foi esse início? Bom, o meu início no movimento, eu não participei no momento inicial do grupo, eu entrei um pouquinho mais tarde. Ele cedeu a minha entrada no grupo, ele cedeu no dia 5 de maio de 1973, 5 dias depois do falecimento do meu irmão Gilberto, que era escoteiro. As homenagens que foram prestadas a ele nesse momento, para mim, me marcaram muito. E aquilo me deixou assim, ó, eu acompanhava à distância o movimento, mas eu não tinha assim uma motivação para entrar. Me faltava alguma coisa. E naquele momento também, aquilo me marcou bastante, tudo aquilo, que foi uma... E aí, vendo talvez a minha situação, o Barrichello me convidou para no sábado comparecer na sede. E aí, no sábado, eu estava lá, e a partir dali, eu comecei a fazer parte, do movimento escoteiro em Santa Rosa, do Grupo Arajás. Foi aí que se deu a minha entrada. Junto com a gente também tem um dos primeiros lobinhos. Quem é o cara aí que foi o primeiro lobinho do Arajás? Se apresenta. Fui eu mesmo. Também atendi o chamamento da Rádio Sul-Brasileira na época, foi em 1971, 72, uma coisa assim. E desde lá, então, entrei como lobinho, depois passei para os escoteiros, fui sênior, depois fui aquelar de lobinho, assistente de tropa, e depois fui chefe de grupo do Arajás. Passei por todos os cargos, até tesoureiro fui uma hora que precisou, que é difícil juntar pais e coisas que auxiliassem nós, né, naquela época. Hoje o grupo está bem fortificado de pais que auxiliam, né, então até essa função de tesoureiro e organizar toda a parte de secretaria a gente fez também. Que orgulho em ser o primeiro lobinho do Arajás. Olha aí, Gabriel, tem história para contar. Eu fui um dos primeiros, né. A gente tem as fotos aqui da primeira promessa, e aí aqui deixa eu achar a tua... Foi lá no Visconde de Cairu, junto com o Geraldo, com o Cléo, não sei se já era chefe naquela época, o Cléo acho que entrou depois, não, né, Cléo? Não, eu fui depois. Eu na noite aquela da primeira promessa, eu estive lá. Tanto é que os meus dois irmãos, o Mauro e o Luciano, fizeram a promessa. Tanto é que na edição do jornal saiu a fotografia dos dois, e uma coincidência, não sei se vocês chegaram a notar naquela foto, o cumprimento deles, eles se cumprimentam com a mão direita e não com a mão esquerda, como normalmente o escoteiro faz. Essa aí, exatamente. E eu fui até para levar minha mãe, que a minha mãe foi a que costurou todos os lenços da promessa, e eu fui levá-la. E eu já em épocas outrora, já tiveram outros grupos de Santa Rosa, eu gostaria de ter participado e nunca tive essa oportunidade. E ali, como o seu Eugênio, inclusive, foi o primeiro presidente, e trabalhei na empresa da família Eide, por 10 anos, a gente sempre conversando e tal, aquela vontade de participar. Um ano depois, na Semana da Pátria, o grupo foi acampar em Tuparandi, e junto conversando com o Barrichello, eu fui lá participar. E a partir dali foi a minha entrada no grupo. E para batizar um acampamento com chuva, saí de lá molhado. Uma coisa que a gente nunca mais esquece, né? E dali, desde 73, eu permaneci no grupo, acompanhei a evolução. Depois o Álvaro, quando entrou também, passou a escoteiro. O próprio Queco foi auxiliar comigo também, o Geraldo foi meu auxiliar, todo mundo sempre agradecendo e buscando a força do próprio Fofo também, o Heitor,
buscando dentro do próprio grupo, não deixando escapar as lideranças que se formavam no grupo, uma vez que a gente não conseguiu, pelo menos naquela época, conseguir formar uma tropa sênior, que chegava o momento que terminavam a idade júnior para passar para sênior, o piazeiro começava a sair do grupo. E isso aí dificultava tanto a sequência. Mas, graças a Deus, depois com o próprio trabalho do Queco, do Geraldo, da família do Josimar, o próprio Heitor, todos eles a gente conseguiu dar continuidade. E aí se faz muito, muito forte a presença do seu Eugênio, finado Eugênio Eide, que foi uma mola propulsora e que realmente levou, muitas vezes, assim, na força, no peito, na vontade, para que o grupo não se esmorecesse. Uma vez que em 82, por forças de profissionais, fui transferido da empresa onde eu trabalhava para a cidade de Carazinho, e tive que abandonar esse trabalho aqui no grupo. E, inclusive, comentávamos antes, que hoje, justamente, dia 30 de julho de 82, foi a noite da janta de despedida minha e da minha esposa, que também foi aqui lá no grupo, do Grupo Arajás, que a gente saiu depois para Carazinho, depois a Porto Alegre, depois de muitos, muitos anos, a gente voltou a Santa Rosa novamente. Então, é uma coisa que me marcou, assim como marcou o Mauro, inclusive, quando saiu daqui, ele continuou num movimento escoteiro em Curitiba, trabalhou muito tempo lá também, tá? Então, assim, tem vários. Eu não consegui contato com o Adão Batista, que foi um grande, ele, o irmão dele, o César, da primeira promessa também. E uma coisa que a gente não pode esquecer também, que na primeira parte do grupo, o Edmar Beltrame, que foi funcionário do SESC na época, foi também do grupo, foi assessor. Antes de eu entrar ainda, ele era que trabalhava junto com o Heitor Barrichello. E também a Sônia Pérez, que foi aquela por um bom tempo aqui do grupo. A resposta agora é contigo, Álvaro. Olha só. Tua vez. Apresentar bem a família. Um prazer e conversamos memórias incríveis. E eu primeiro quero fazer minha homenagem ao meu irmão Geraldo, que fez esse relato tão bacana, e na verdade ele que deveria estar aqui no meu lugar, porque ele teve muito mais tempo de escotismo do que eu. E isso que o Cléo falou, e eu tenho todo o meu respeito com o Cléo, com o Fofo, com o Mauro, com o Padre Tarcísio, todos aqueles que participaram, eles foram os meus chefes do escoteiro, principalmente o que onde eu participei mais. Que eu gostaria de fazer sobre o seu Eugênio é a força que ele tinha para manter a chama acesa desse grupo. Eu nunca sei ali, pelos anos 80 e poucos, provavelmente com a saída do Cléo, que era um exponente, que era uma pessoa que segurava o grupo, nós ficamos com a deriva, e nós colocávamos todo o material que tínhamos, né, que estava muitas vezes guardado na casa do pai, até o parque de exposições no sábado à tarde. E uma coisa que me chama bastante atenção é que ele, naquela época, já tinha 60 anos, e eu, junto com ele, eu era um adolescente, e nós tínhamos que movimentar o grupo com atividades e tal, para não fazer o grupo morrer. Então, isso me chamava bastante a atenção, essa garra que essa predisposição que ele tinha, e principalmente quando a sua empresa estava no auge. Então, ele largava muitas vezes tudo no sábado à tarde para ir até o escotismo e agarrava, assim, a gente para... Essas são as boas lembranças que eu tenho do meu pai como escotista, e ele realmente nunca abandonou, e sempre teve o sonho de ter essa sede própria do Grupo Arajás. E juntamente com outras pessoas, com o Rotary, com o seu Sérgio Malman, com o seu Adão Monteiro, com outras pessoas que eram enganjadas, realmente davam esse apoio todo, era muito instigante, né? E mexia com a comunidade. A gente fazia pedágios para angariar fundos, buscando alimentos, e tem certas passagens que eu me lembro,
e da gente ir na Vila Planalto, ganhava a enchente do Rio Pessegueiro, e a gente utilizava da empresa para resgatar as pessoas. Aquilo ali realmente era uma coisa, um ponto luminoso, assim, para mim, né, dessa vida escotismo. Era uma coisa que eu adorava poder ajudar outras pessoas. Isso. Quero agradecer imensamente o convite, e pena mesmo que o Geraldo não está presente. E nunca vou me esquecer de uma passagem e o Cléo me ajudou, que fiz um jambo ali luz, que naquela oportunidade o pai colocou à disposição um caminhão, né, um furgão daqueles, colocar todos aqueles escoteiros dentro e virem até a luz. Hoje seria isso impossível se fazer em função dos riscos, né, da legislação, enfim. Então, por se fazia naquela época, né, e os esforços que se mediam para manter a chama acesa do escotismo. Mas o que mais me traz a lembrança uma coisa bacana, é isso que vocês estão fazendo nessa época de pandemia, é essa volta na... Né? Então, eu tenho um sonho, um desejo de ver o meu neto sendo escocês um dia. Porque é na volta à natureza, aquilo que a gente fazia de fazer as mesas, de fazer o mesmo, seria espetacular, está falando que está voltando hoje. E eu acho que ela é escotismo. Bom, para quem não sabe, então, o Álvaro, ele é filho do nosso fundador, que foi o seu Eugênio Eide. Então, ele é o representante, assim, da família que puxou, que pegou junto lá no início. A gente não conseguiu entrar mais em contato com o padre Tarcísio, que ele tinha aceitado participar conosco e tal, mas ele acabou não entrando. É uma pena que a gente não conseguiu ter contato com ele, porque o padre Tarcísio também, ele tem uma boa vivência no Grupo Escoteiro Arajás. Ele hoje mora em Rio Grande, ele está até hoje dentro do escotismo, lá em Rio Grande, como padre salesiano e como chefe escoteiro. Ele foi insígnia da Madeira, aqui no Arajás, então realmente vamos tentar outra hora entrar em contato com ele. Eu vou pedir para vocês que estão aqui assistindo a gente, que vocês compartilhem essa publicação aqui no Facebook. É só apertar em compartilhar aí, compartilhar com os amigos, que daí a gente tem mais visualizações. Eu estou tendo um pouquinho de problema para ver os comentários de vocês aqui do lado, mas podem seguir comentando que eu vou colocando aqui na tela, beleza? Chefe Vera, pode seguir com o que tem programado. Como é que foi para vocês esse início de Arajás? Como vocês dizem, chefia, jovens, a comunidade, como é que acolheu o grupo? O que vocês têm de... O grupo como em si, o Álvaro mencionou bem, e o próprio Heitor, o Queco sabem, que a gente sempre lutou com bastante sacrifício realmente. Quanta gente a gente fez para poder angariar fundos e ter caixa para sair, para fazer acampamentos, porque no início o SESC nos ajudava. Inclusive, eu lembrava essa semana, quando a gente ia fazer acampamentos, a gente conseguia uma verba para comprar sisal, material de cepa, enfim, tudo que precisava para a gente fazer os acampamentos, e depois eles nos retribuíam esse valor. Quantas campanhas que a gente fez para angariar fundos. Então, a gente sempre fez com dificuldades. Esse período que o grupo está vivo é justamente pela força da comunidade. Os clubes de Rotary ajudaram muito também. As famílias, os pais nos ajudaram muito. E a própria não desistência de pessoas, de membros, de escoteiros que ficaram no grupo até onde deu. Eu, infelizmente, nesse período de 73 até 82, que eu tive o privilégio de estar junto, eu lembro numa época em 78, foi 79, quando eu fazia a faculdade de Santo Ângelo. Nesse ano eu tinha aula aos sábados à tarde, e na época eu estava sozinho, tinha 1 ou 2 assistentes só, a gente não conseguia dar continuidade no trabalho do sábado à tarde. A gente fazia nossas reuniões nos domingos de manhã, nos fundos do SESI, e o Álvaro vai lembrar disso, o Queco vai se lembrar disso também, justamente pela persistência de continuar no movimento.
Então, esse tempo que o grupo da Arajás está vivo é mercê e é face de todo o trabalho de todos que fizeram parte e continuam fazendo parte desse movimento. E aí entra, de novo, como a gente sempre não cansa de falar, a pessoa do seu Eugênio, que nunca deixou o barco à deriva, sempre esteve junto para que a coisa não esmorecesse. E eu lembro de épocas tão boas, os acampamentos que a gente fazia, quanta gente, quantas pessoas que começaram conosco como Lobinho, hoje são empresários, profissionais liberais, não se tem notícia, assim, digamos, de nenhum que tenha desvirtuado dentro da sua capacidade como pessoa. Os jamborees do ar que a gente fazia, até a gente comentava hoje a gente faz uma reunião remota, todo mundo se enxergando. À época, os jamborees do ar eram feitos através de rádio amador. E o Álvaro lembrava de um que foi feito lá nas residências do seu Horst Schadek, lá fora. Nós fizemos vários aqui, junto com o seu Celso Bus, que hoje é falecido, era funcionário do Banco do Brasil, adorava radioamadorismo, e a gente se comunicava com o mundo inteiro. Eu parece que estou vendo hoje ainda, ele tinha, de cada contato que ele fazia, eles se trocavam entre eles os cartões postais com os prefixos. E quando ele conseguia contatar com um radioamador, lá nas Ilhas Fiji, ou lá na Austrália, ele puxava o cartão e dizia, a gente está falando com essa pessoa aqui. Então, são coisas que marcam realmente a capacitação e a própria índole das pessoas. E nisso o grupo de escoteiro tem bastante a ver com a educação e com a índole desses profissionais, dessas pessoas que hoje são cidadãos brasileiros. Então, realmente o movimento tem tudo para continuar nessa força, e os que vêm, que não deixem esmorecer, que nem diz o Álvaro. É bom que o neto dele entre também agora para o movimento e vá começando essa vida. Então, é muito legal ter esse privilégio de poder contar e ter a vivência que a gente teve nesse período que esteve no grupo, e de rever pessoas que, como eu não via há muito tempo, o Heitor, o Álvaro, a gente se vê mais seguido, o próprio Queco também, mas só o escotismo pode proporcionar coisas iguais a essa. Queco, compartilha conosco como é que foi para ti como um jovem da fundação de um grupo. É que assim, Gabriel, quando nós éramos jovens, não tinha muita opção, né? Não existia nem skate naquela época, de ter uma ideia. Ou tu era escoteiro, ou tu era sei lá o quê, não fazia nada ao final de semana. Então, o escotismo chegou em Santa Rosa como uma opção de vida mesmo, né? Todo mundo, a garotada gostaria de participar, tentar fazer, como o Cléo estava falando, para poder participar do grupo. Também nunca foi assim, o escotismo, ele na primeira época ele era meio elitizado no caso de conseguir, por exemplo, o fardamento, né, as roupas, os bonés, os lenços, e sem falar no material próprio para acampamento, né? Então foi muito difícil esse início dos Arajás, e cada um teve uma participação enorme nisso aí. Inclusive os Arajás passou muita gente que nos ajudou, né? Até hoje tem chefes que estão ali há mais de 30 anos ajudando, né? No caso da Isaura, o próprio Jacó participou do grupo muitos anos ali. Agora a Denise e o seu filho Gabriel estão tocando à frente. E tivemos o Ogemar Oliveira, o Kleber de Oliveira também, que foram grandes chefes e que nos auxiliaram bastante nos acampamentos. Então, assim, naquela época de jovem, eram poucas opções. Então, o escotismo veio logo em 71, 72, como uma grande coisa para se fazer em Santa Rosa, e depois que a gente descobriu essa cachaça que era o escotismo, a gente não largou mais, só por causa no caso do trabalho. E como o grupo também fez muito tempo parte do SESC, e eu sou suspeito de falar porque eu trabalhei 30 anos no SESC, né? Então, o agradecimento para todas as empresas que ajudaram, o Rotary, o seu Eugênio, então, é incansável, né? O grupo só existe por causa do seu Eugênio White, né? Então, o pessoal que auxiliou ele, o Rotary, as empresas que sempre nos apoiaram nas campanhas que nós fazíamos, né? Na venda de
canecas de festival do refrigerante, os mocotó, as galinhadas, tudo em prol para poder continuar mantendo a chama de escotismo viva. Eu queria fazer uma pergunta, porque quanto tempo Desculpa, eu fui buscar de escotismo? a caneca, aqui, ó. Olha a caneca, ó. Deixa eu colocar essa inteira, ó. Essa aqui foi a caneca, então, da festa do refrigerante. Foi a primeira festa do refrigerante. Essa aí nós batia de... Arajás. Ela ocorreu em outubro de 1973. Ó, essas canecas estão aqui em casa, a gente ia levar para a sede. Foi uma doação do... Foi doação do Sanderson, do José Adolfo. Ele doou. O Zeca. Agora, eu não levei ele. É difícil alguém ter aqui, isso então, aí tá, ainda. aqui como Grupo de Escoteiros Arajás, Santa Rosa, outubro de 1973. E tem outra. O Zeca foi lobinho também. Dias de hoje, que é o primeiro mini festival do Chopp. Grupo Escoteiro Arajás, SESC, novembro de 74. Hoje, né, todo mundo sabe que o álcool ele é terminantemente proibido em qualquer atividade escoteira. Mas lá em 74 teve então o primeiro mini festival do Chopp do Grupo de Escoteiros Arajás SESC. Isso é para ganhar dinheiro para poder comprar os materiais. Para ganhar dinheiro. Esse é o Arajás. Ali foi colocado só a gravura de um escoteiro. E aqui, ó, bebidas. Eu não sei como polar. Dessuí. Existia. Essa aqui, ó, olha o tamanho. Era o distribuidor. É grande. Respondendo a tua pergunta, Álvaro, respondendo a pergunta do Álvaro, então, eu entrei, então, no primeiro ano, né, fizemos a promessa em 1973, o primeiro ano do grupo foi o acampamento de primeiro ano, até tem essa foto tradicional do grupo aí, em 73, lá no Cacepesca, e eu fiquei até 1987, Álvaro, no grupo. Depois, por questões de trabalhar muito aos sábados no SESC, então as atividades diminuíram, eu não pude mais participar. Depois eu retornei em 2000, fiquei até 2001, 2002, eu participei de 2 jambores também, né, com todo esse pessoal, e depois, por causa do trabalho mesmo, eu tive que me afastar. E hoje eu já não estou morando mais em Santa Rosa, mas eu creio que os Arajás ainda vai ter muito tempo de vida, né. Nós vamos participar dos 50 anos, do 100 não vai dar, né, dificilmente. Mas, então, assim, a vida longa, os Arajás, e foi uns 20 anos, né, trabalhando em prol do escotismo. E lança aqui a ideia, Álvaro, claro que a gente mora longe e tudo, mas a exemplo do que existia em outros grupos, vamos fundar a patrulha dos antigos escoteiros, vamos começar a acampar junto com o Piazeiro aí também, vamos fazer isso, vamos relembrar nossos tempos de montar as pioneirias, fazer fogão, participar do fogo de conselho, vamos fazer isso. Vamos criar um clube da Flor de Lis, do Arajás, ó, daí vocês já vão ser os membros fundadores do clube da Flor de Lis do Arajás. Fazer. Eu queria perguntar para o Keiko, que a gente já esteve conversando antes, né, Keiko, um tempo antes, que nós estávamos resgatando as pessoas. A gente tem um leve conhecimento de que existia um outro grupo escoteiro antes do Arajás. Esse grupo, eu acredito que não tinha nem sido nada assim oficial, com EB nem nada, e daí tu me falou alguma coisa. Eu acredito, me parece, o Cléo pode até afirmar isso aí, não, se era verdade, não. Me parece que existia um tal o nome do grupo era Domingos Sávio, acho que era o do Adão Monteiro, foi um pessoal precursor, né, mas não sei se chegaram a ser registrados no EB, alguma coisa assim, o Cléo de repente sabe que dizer isso aí. Sim, isso foi na década de 60, creio eu. E eu lembro muito bem que na época, isso foi na época, eu acho, da primeira FenaSoja, inclusive, foi ali que me despertou a vontade de ser escoteiro. E eu lembro muito bem que quem fazia parte desse grupo de escoteiros era o Vital Parisi. O Vital Parisi, talvez você lembra de falar isso. Tanto é que depois nós tivemos no grupo os sobrinhos dele, o próprio Vitor De Conte, sobrinho dele, participou com nós também. Mas existiu, sim, que quem ajudava a comandar isso era o seu Plínio Luconi, o fotógrafo, tá? Porque também, depois a gente começa a associar as coisas e conhecer os detalhes, na igreja adventista existe o grupo dos desbravadores, que se você analisar e olhar eles, o acampamento é igual ao grupo escoteiro, as roupas, os lenços, tal, e ali também tenha talvez se confundido com isso, quem sabe, tá?
que hoje na igreja existe isso, tanto é que ano passado saiu um encontro aqui no Parque de Exposições, que eles dividem o estado em três regiões, e uma das regiões estava aqui. Tinha mais de 2.000 jovens acampados aqui no parque. Inclusive, eu fui convidado à noite a participar da abertura, uma cerimônia lindíssima, inclusive. E ela é baseada muito no grupo escoteiro, talvez naquela época a gente tivesse. Mas essa do Vital, que pode ter esse nome, não recordo bem, foi um grupo escoteiro que foi fundado aqui, e não durou muito tempo. Por isso, em 2022, quando o grupo formar, aniversariar e completar seus 50 anos, olha, é uma história que se alastra desde lá, que a gente faz parte de uma dessa história aí, que não é fácil de ter um grupo assim. E existiu bem antes mais outro grupo também, que eu não recordo o nome. Mas esse existiu. Até uma vez que eu falar com o Vital, eu vou perguntar se ele se lembra disso. Eu lembro que lá na frente da prefeitura, na antiga, aqui na Praça da Bandeira, eles faziam inscrições, estavam agendando o pessoal, foi para a primeira FenaSoja de 66, se não me falha a memória. Seu Heitor, o senhor compartilhou, entrou num momento trágico, mas foi muito importante, e o senhor ficou um pequeno espaço de curto fora do movimento, e voltou. O que significa para o senhor esse espaço que o senhor ficou fora do grupo? No ano de 1974, eu fui estudar na cidade de Passo Fundo. Então, em alguns momentos assim, eu me afastei parcialmente do grupo, não totalmente do grupo. Na época, a maioria da estrada para Passo Fundo era terra de chão, não tinha pouco asfalto. Eu me lembro que a cada 15 dias eu vinha, a motivação, eu tinha uma motivação maior para retornar a Santa Rosa, que na época eu tinha um irmão que morava em Passo Fundo também, e ele, a cada 2 semanas, ele ia para Santa Rosa, tinha a noiva dele que morava em Santa Rosa, então ele ia para lá. Quando ele não ia, eu arrumava uma carona, ou eu ia, isso na época, eu tinha 13 anos de idade. Então, a cada 15 dias, eu ia para Santa Rosa para participar de algumas atividades quando eu conseguia. Algumas vezes, eu botava, isso com 13 anos, eu botava uma mochila nas costas, ia para a estrada para pegar carona, eu ia de ônibus, e a viagem de ônibus de Passo Fundo para Santa Rosa, eu ia até Santo Ângelo fazia uma baldeação para Santa Rosa, mas eu sempre tive a maior motivação que eu tinha para fazer esse trajeto era o movimento escoteiro. E depois, em 75, eu retornei, fiquei 1 ano em Passo Fundo estudando, retornei a Santa Rosa, onde retomei as atividades direto para o grupo. E aí eu fiquei até em 1985, quando eu fui transferido aqui para São Borja, eu permaneci todo esse período no grupo. Fiz parte da patrulha sênior, depois com as dificuldades do Cléo para participar das reuniões, enfim, de estudo, tudo, eu junto com o Queco, com o Josemar, mais outras pessoas, a gente se engajou, acabamos fazendo como guris, que éramos até, a patrulha sênior praticamente assumiu a maioria, uma grande parte das reuniões na ausência, quando eles estavam ausentes, a gente pegava e assumia essa parte. E depois, posteriormente, a partir, não me lembro se quando o Queco assumiu a chefia do grupo, aí eu fui subchefe de grupo, e até a maior função que tinha, e eu também, muitas vezes, também tinha problema de serviço, trabalhava aos finais de semana, mas nunca deixava de participar. Isso sucedeu até 85, quando eu vim para São Borja. Aqui eu tentei retornar ao movimento escoteiro,
mas na época o grupo já estava, que existia em São Borja, estava praticamente em processo de fechamento, e acabei me desligando. E depois esse grupo daqui ficou praticamente 10 anos desativado, e voltou ativo. E até teria vontade de retornar, mas não foi, infelizmente não foi possível. Depois, na década de final dos anos 80, 90, surgiu o grupo Visconde de Cairu, mas acho que durou o quê? No máximo uns 7, 8 anos, não sei bem dizer isso. E hoje tem o Terra Vermelha, né, que faz 5 anos que já está em atividade aqui em Santa Rosa, então temos 2 grandes grupos aí em Santa Rosa, e os Arajás, então, continuando aí essa leva de contribuintes, de chefes que passaram, né, uma enormidade de gente que ajudou, e hoje, graças a Deus, estamos bem assessorados aí com a Denise, o Gabriel, a Isaura, os outros chefes, eu estou meio afastado, eu não sei bem dizer todos os nomes, então, para não esquecer alguém, deixar um grande abraço a todos aí que estão levando a bandeira dos Arajás em frente, né? A gente também sabe... Queria fazer uma parte sobre quando ele era o nosso chefe. Então, quando fazia aquelas sessões sempre na noite, né, ele sempre sabia que eu levava um chocolatezinho na mochila. E ele ia de mochila, né? Então, hoje eu aqui essa sensação que eu tinha e sabia, né, que eu tentava esconder na mochila todas as coisas, mas tu sempre achava esse chocolate aí. E afora que temos aí cozinheiros fantásticos. O Kiko era um cozinheiro desse grupo aí, tanto também o Heitor, eu ouvi dizer que ele fazia, tanto G também, que era uma coisa assim fantástica. Então é bacana relembrar ter essa vivência que a gente tinha, né, com essas pessoas maravilhosas, e esse sentimento de, sempre digo, né, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, quando você encontra um jovem, uma criança que está começando no movimento do Lobinho ou nos escoteiros, é tão bacana quando você dá a mão esquerda e cumprimenta, e sabe que aquele cumprimento é um cumprimento firme que ele deu e honrou a palavra com a sua promessa. Isso é tão gostoso nos dias atuais, e é por isso que essa chama dos Arajás ela tem que se manter acesa. E que bacana se a gente consiga fazer mesmo, né, Cléo, esse evento aí em 2022, fazer uma comemoração digna desses 50 anos, conseguir apoio. Então, eu quero ressaltar aqui, né, com o meu apoio for necessário para que esses 50 anos nos tragam muitas emoções, muitas lembranças, e que, oxalá, a gente consiga estar presente nesse evento, junto com a Gabrielise, com a Vera, enfim, todos esses agora que esse grande movimento. A nossa presidente aqui, a chefe Elisete, ela está nos assistindo, ó, já é a primeira responsabilidade aí que a live botou aí, hein, Vera? Cada live a gente sai com uma responsabilidade. A do Ventos do Sul, a gente... eu acho que... Nós temos mais que uma. Eu acho que serve a noite de hoje, esse reencontro, para lançar, assim, simbolicamente, o início das comemorações de cinquentenário do grupo em 2022. E em conversas informais, quantas ideias já surgiram. Mas creio que possa ser lançado como oficialmente hoje, e certeza que todos vão se engajar nisso, e é de nós criarmos e colocarmos na sede do Grupo Escoteiros Arajás o busto do seu Eugênio Eide, para ser inaugurado lá em 2022. Além de outras atividades que tem, que o próprio Gabriel está criando já o distintivo, a logomarca alusiva, 50 anos. E vamos nos engajar, montar, tem hoje mesmo longe, a gente tem tanta facilidade de se comunicar, e nós começarmos a criar um acampamento enorme nesse tempo, nesses dias, marcar o dia, conseguir nesse período de 2 anos praticamente que a gente tem, de buscar os antigos escoteiros que estão fora. Eu tentei de todo que é jeito um contato com o Adão Batista e não consegui, mas a gente vai conseguir, e o irmão dele, por exemplo, está no México. Então a gente tem tempo de conseguir trazer todo esse pessoal para cá.
eu lembro do Bícigo, que também foi escoteiro na época, então, o Flor Doardo, que mora aqui em Santa Rosa ainda, eu acho, então, o próprio da família Vorpagel, tem tantos escoteiros que a gente pode trazer e fazer realmente esse cinquentenário uma homenagem e um aniversário assim, para jamais esquecer. E lançar até como um desafio de colocar na bandeira do grupo uma estrela dourada demonstrando os primeiros 50 anos do grupo. Bah, que ideia, hein? Baita. Legal, boa ideia. Muito boa ideia, Cléo. Tô vendo aqui. Pode falar, Vera. É o 50 lançado agora, né? O busto também. E, chefe Denise, como é que é para a senhora estar com esse povo aí, ó? Coraçãozinho, como é que está hoje? É assim, ó, eu entrei no movimento escoteiro e exclusivamente no grupo Arajás, como a maioria dos pais, né? A gente entra porque o filho entra. Eu lembro que o Gabriel, ele até comentou na live do Havaí, que ele teve o primeiro contato com o movimento lá, né, numa atividade, e daí ele, já há um ano, ele ia pedindo para entrar, e a gente não tinha muito conhecimento, assim. E daí, outra hora eu te levo, até que teve um basta, que daí a gente levou. Então eu ia e participava de todas as bandeiras, né, uma coisa que eu acho, assim, muito interessante para os pais participar desse momento, porque eu vivenciei isso. E daí ali eu fui me entrosando, não tinha muito contato, daí eu conheci o chefe Ivan, que me deu muito do que eu sei, eu aprendi com ele, né, a maioria, até eu começar a fazer o primeiro curso, e daí eu me engajei. Daí chegou um tempo, isso foi em 2011, daí eu, em 2012, em junho, tinha eleição, e lá por abril, maio, o Gabriel chegou um sábado em casa e me disse assim: mãe, o chefe Ivan quer que tu concorra a presidente, uma coisa assim. Eu disse: Gabriel, mas da onde? Eu não tenho conhecimento nenhum, né, não sei nada de movimento escoteiro. E daí foi, e chegou a tal da assembleia lá. Daí o grupo estava meio em decadência, assim, porque o chefe da época, o chefe Paulo Schinsani, ele fez um excelente trabalho no grupo, mas por motivos profissionais e pessoais, ele não estava mais conseguindo acompanhar. Então, o chefe Ivan e a Carla, e a mãe da Carla, a Carla Kipper e a mãe, que eu agora não lembro o nome dela, eles que estavam levando o grupo. Então, a mãe da Carla fazia parte da tesouraria, o chefe Ivan e a chefe Carla, mas eles iam levando assim. E daí o chefe Ivan me disse assim: olha, se ninguém assumir, ou se tu não assumir, eu vou largar de mão. Daí eu fiquei pensando assim: não, o Gabriel está gostando, é algo importante para os jovens estão engajados, então vou encarar, né? Daí, chegou a assembleia lá, saiu a assembleia, a gente foi. Daí ali mesmo a gente formou uma diretoria, daí tinha o Jorge Mittmann, que é contador, daí ele foi nosso tesoureiro, o Clóvis, que é aqui, né, o pai do Kesner, daí a gente convidou ele para ser vice, já tinha determinado, a chefia já tinha escolhido o seu chefe... O chefe de tropa? O chefe, não, métodos educativos lá, o chefe, e daí ficou. Daí eu me lembro, assim, teve uma situação muito engraçada, que daí a gente foi eleito, tudo, e eu disse: Clóvis, tu podia ser meu vice, então, porque era o que eu mais conhecia ali, né? Tava também o chefe Marcelo, o Marcelo Scalp e a Ana Elise, e daí eu lembro que chegou, acho que foi o Jorge, e disse pro Clóvis: pelo amor de Deus, aceita. Eu acho que eles pensaram: meu Deus, essa mulher é uma aventureira, não sabe nada aí, né, vai chegar. E daí eu disse: não, vocês podem ficar tranquilos, porque se eu assumir, eu vou para frente, eu entendo algumas coisas de gestão, assim, né, então vamos nos unir e vamos encarar. E foi o que aconteceu, a gente formou uma diretoria muito forte, a gente teve, assim, algumas dificuldades, e logo depois teve um Indaba, um Indaba de chefes, que eu nem sabia o que era Indaba. Cheguei lá meio caído de paraquedas naquela reunião,
né, que foi meu primeiro evento, assim, depois, isso foi em final de julho, início de agosto, e eu assumi em junho. Daí, em novembro, já teve um AID, que eu também não sabia o que se tratava, e daí foi, né? Daí já tô lá agora, mês que vem já vai fazer 8 anos. Esse foi o AID dos 40 anos, né? E só que assim, eu tive a felicidade de ter uma diretoria muito forte, né? Então, tinha também a Dalva Teló, depois teve a Elisete, daí eu fui reeleita depois de 2 anos, daí a Elisete já me deu um apoio muito grande, a Tânia Greff, então são essas pessoas, assim, que entraram junto comigo e agora a gente está até hoje, né? Então, agora chegou a vez da Elisete ir assumir, e também nós tivemos, assim, apoio muito dos pais, e como o grupo estava com uma dificuldade financeira, a gente tinha uma geladeira que estava devendo, tinha sido comprada, eu acho que uns 100, 200 reais do caixa, e daí a gente começou, a primeira campanha, não tinha cadeira quase no grupo, daí a gente fez uma campanha para cada pai, doar 1 ou 2 cadeiras, né? Então funcionou, a gente conseguiu 22 cadeiras novas na época, depois a gente foi ganhando outras, e daí a gente começou a fazer, cada 2 meses fazia um almoço com os próprios pais, juntava 100, 120 pessoas, dava um lucrinho bom, e daí a gente foi fazendo. E daí a gente fez troca de telhado, foi melhorando, mas o que a gente queria mesmo era dar visibilidade para o grupo, porque o grupo tinha, na época, acho que 22 inscritos. Então, a gente começou a ir rádio, jornal, e as pessoas começaram a nos convidar para participar de eventos, e a gente foi se mostrando novamente na comunidade. E isso aí ajudou. Então, nos primeiros 2 anos, a gente conseguiu uns 60, já tinha 60, depois, até o final dos 4 anos, deu uns 100 jovens. Então, queria só dizer assim, que o diretor de escotismo, que eu esqueci ali, que já tinha sido escolhido, e a Sueli Padilha, então, era a tesoureira da época que eu assumi. Então, acho que foi isso aí, assim, que melhorou. E daí não consegui mais sair, né? A gente não sai mais, a gente não sabe explicar por quê, mas não saiu mais. Mas isso é história, só muda a época, é impressionante, parece que eu estou lembrando dos jantares que a gente fazia lá no salão paroquial para angariar fundo. Mesma coisa. Só muda o período, porque o resto é tudo igual. E por isso que eu digo, nas coisas difíceis é que tu consegue construir as coisas grandes. E é bom ressaltar, a Denise falou uma coisa muito importante, a imprensa de Santa Rosa tem um papel muito grande e fundamental na continuidade do escotismo, que sempre nos deram essa baita força, e é uma coisa que a gente sempre tem que ter junto conosco, na divulgação, na busca do que está se fazendo e tal. Mas isso é muito bom. E eu lembro, quando falava em Daba e tal, meu primeiro curso básico, quando eu comecei para a chefia, eu e Barrichello fomos daqui a Rio Grande, na Praia do Cassino, para participar de um curso básico para todo o estado. Lá nós estávamos mais de 40 chefes de grupo, de tropa, fazendo esse curso para fazer. Foi a primeira experiência mais linda que eu tive dentro do escotismo, foi esse acampamento. E nunca mais me esqueço, no domingo, quando estava encerrando, os pais todos, na areia, fizeram um assado de peixe para nós, no almoço. Coisa assim que a gente marca, né? E tu vê, a gente ia até Porto Alegre, de Porto Alegre pegar um outro ônibus, ia até Rio Grande para depois voltar e vir para cá. É um sacrifício também, mas é muito bom, Denise, escutar a tua história. Só, como a gente diz, só muda de época, o resto tudo é igual. O escotismo é tipo lembra do primeiro elo de integração, né? Então, eu acho que assim, tipo um nó direito que vai passando para um nó de escota, né? E daí cada um pega uma pontinha desse nó e vai somando. Quem foi escoteiro, Lobim, cada um dá um pouquinho. Estava vendo nos comentários, apareceu o Tiaraju e Isidoro, grandes parceria no escotismo também, sempre ajudando todos os grupos da região aqui, né? Um abraço, Tiaraju, Isidoro, Abila, os veteranos do escotismo aí da região. Um grande abraço.
Isso que é bacana, né? Quando a gente envolve, assim, que tem o envolvimento dos pais, o grupo, qualquer grupo se fortalece, né? Então a gente tem algumas dificuldades, assim, às vezes tem pais que a gente nem conhece, mas tem outros que pegam junto com a diretoria. Só reforçando um pouco as palavras do... Oi. Não, isso que eu vou terminar, então. Então, a gente, quando tem os pais, assim, isso ajuda bastante, né? Só reforçando... Pode falar, então. Não, só reforçando as palavras que antes o Cléo falou a respeito do seu Eugênio, e eu acabei recordando num fato um pouco antes da inauguração do grupo, que eu vim para São Borja questão de uns 2 meses antes da inauguração. Foi feita uma reunião no grupo, algumas coisas que estavam se programando para o grupo. E houve uma ideia, alguém pegou e lançou fazer uma galeria de fotos dos presidentes do clube. Aí eu dei uma risada e digo, mas isso é a coisa mais fácil que tem para nós resolver esse problema. Diz, como assim fácil? Nós temos que pegar, reunir todo o pessoal, diz, bate a foto do seu Eugênio, bota na parede e acabou. Ele foi o primeiro e único presidente que tinha até a época, nós já estávamos com praticamente 14 anos de grupo, e ele era o único presidente. Eu digo, isso não resolveu, vamos bater uma foto, o seu Eugênio botou ali, está resolvido. Está feito uma homenagem aos ex-presidentes. Assim, é só uma coisa que me veio na memória, que para mim foi engraçado isso. Ou quando ia de presidente, o outro ele ia de vice para assumir de novo na próxima gestão. Exato. Era o primeiro e o único. Vamos mudar um pouquinho, né? O Arley Chons, ele coloca ali que quando tinha o grupo escoteiro Cairu, quando ele terminou, se fundiu com o Arajás, né? Então, não sei se vocês lembram disso, foi uma colocação que ele fez ali nos comentários. E a gente também sabe, vocês também já comentaram, que não tinha sede própria. E eu li um comentário do James Engleitner, acho que é, ele, uma postagem no Facebook do Arajás, que a casa do seu Eugênio também serviu de sede por um período, né? E daí a gente comentou também que houveram outros locais que o grupo se estabeleceu. Vocês podiam comentar um pouquinho isso para a gente, aonde mais que foi sede do Arajás? Eu lembro, assim, a primeira sede foi ali onde era o Sesc, que hoje é a Vencal, tá? A Vencal Esportes, ali eu acho que foi a primeira sede. Depois passou lá para Simontintas. Onde tem a antena, aquela da telefônica ali. Da CRT, ali. Ali começou, né, no porão do Sesc, saíram as primeiras reuniões do grupo, durou alguns anos ali. Depois nós fomos lá para... Tinha uma loja de tintas, a Simon Tintas, no porão deles, ali nos fundos da loja. Também aconteciam as reuniões ali, depois na quadra onde hoje é o Centro Cívico, na frente da casa do seu Eugênio, no outro lado da praça ali, o Álvaro deve lembrar disso aí também. Era o depósito da empresa. Os caminhões ali, no depósito da empresa. Depois no depósito de móveis lá da loja do meu pai também, teve uns 4, 5 anos uma sede provisória ali. E em qualquer potreiro onde nós podia colocar os materiais, nós íamos colocando para não deixar morrer o grupo. Mário Murado, grande abraço. E que ano foi construída a sede, vocês lembram? A nossa sede? 84, 85. Eu lembro que em 80, quando eu estava aqui ainda, a gente começou esse trabalho de buscar, junto à família que era dona daquele mato, e eu acho que ainda permanece com eles ali, de buscar uma alternativa, a Emerdinga, exatamente, de buscar uma alternativa da gente conseguir, através da prefeitura, um termo de cessão do espaço para construir a sede ali dentro. E isso foi dado esse primeiro passo, e depois eu fui embora e não continuei. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, com a própria prefeitura aceitando isso, e realmente eu acho que o mato existe hoje, numa boa parte, até em função do trabalho dos escoteiros que estão lá dentro e cuidando junto. A gente tem a concessão, né, por um período bem longo, e é porque ela é uma APP, né, e então a gente tem o termo de concessão, tudo cedido. Eu acho que tem que passar, né, pela Câmara de Vereadores, tudo foi aprovado, e a gente tem, então, esse
esquema de concessão. A gleba em si, ela não pertence mais à família. Hoje é uma concessão que a prefeitura fez conosco. Ah, certo. Tá. Na época, eu lembro que a gente queria fazer por 10 anos, ou 20 anos, a cessão e sempre sendo renovável por mais um período igual. Sim, tá? Enfim, enquanto o grupo permanecer vivo, fica do grupo aquele local lá. Sim. A lembrança que fica da família que então nos ajudou então a ter a nossa sede, o nosso bosque, assim, o Arajás ele é muito feliz em ter um bosque daquele tamanho, que não é qualquer grupo que tem um bosque assim, uma mata fechada para poder fazer atividades, né? Então, o nome da rua onde o Arajás fica se chama Alfredo Aymerdinger. Você que está nos assistindo e não é escoteiro, estamos na rua Alfredo Aymerdinger 228, quando tudo voltar normal, todo sábado à tarde às 14 horas. E eu vou começar a voltar a ir lá também. Isso aí. Quando voltar, a gente te avisa. Prometeu ao vivo, ó, Gabriel. Mais uma promessa. Olha lá. É como diz o Álvaro, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Quem tem oportunidade tem que ir lá. Álvaro, tu comentou comigo que tinha algumas pérolas do Arajás agora. Eu quero saber que pérolas são essas. Desembucha aí. Na verdade, não são pérolas, não, exatamente aquilo que eu comentei, do chefe Queco, né? Eu deixei fazer a trap, pode fazer a trap. Mas o que eu queria dizer é essa coisa da coisa querer uma ação a cada dia e fazer uma boa ação. Então, é esse o sentimento que passa, que foi escoteiro, todos nós que estamos aqui estamos imbuídos sempre do melhor, dar o melhor de si, né? Para que a gente construa uma sociedade melhor. Então, eu acho que o Arajás, ele deixa marca, e todos aqui viram. Eu tive grandes amigos, né, que são amigos até hoje, Vitor Paulo Giovelli, Ângelo Ligório, que passaram pelo grupo escoteiro e são grandes amigos. Então, essa chama, ela sempre fica acesa no nosso coração. Tem muitas histórias, né, que acontecem, muitas brincadeiras que são inesquecíveis, como os cabos de guerra que aconteciam, a construção do pioneirismo, de quem fazia a melhor mesa, quem montava em menos tempo a barraca. Mas eu lembro também depois do acampamento voltar simplesmente acabado. Quer dizer, muito, e tinha que levar todo esse material, e eu acho que a fase isso, assim, para mim, eu me lembro, é quando o grupo era lá no SESI, lá em cima, porque a gente já voltava acabado, assim, de um acampamento, qualquer coisa, e aí voltar até o centro, a pé. Muitas pessoas desistiram, né? Mas o que eu olho também essa questão, a gente não tinha preconceito com ninguém. A gente aceitava qualquer religião, enfim. Social. E é isso que permanece. Álvaro, vê se não é o teu fone de ouvido que está dando problema aí. Esse objetivo, exatamente. É melhor tirar o fone para falar. Muito mais do que 50 anos. E isso que o Arajás só nasce. Álvaro, tenta falar sem o fone. Ou dá uma verificada, que deve estar com mau contato o fone de ouvido. Mas o teu fone está com mau contato. E falando em pérolas, Álvaro, eu lembro o Queco, até eu comentava com ele uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Quando ele fazia a inspeção do que levava para o acampamento, as comidas e tal, que eram repartidas, dificilmente no fundo da mochila dele não tinha uma latinha de leite condensado e um prego. Isso era não tinha acampamento sem isso. Aí, depois do almoço, depois da janta, ele pegava uma pedra, pegava a latinha e o prego furava e saía tomando. Isso aí é uma coisa que eu estou entregando todo mundo. Coisa mais boa, né, Queco? Não, mas é que para aguentar as gororobas dos escoteiros não era fácil, tinha que levar um fortificante para depois das refeições, né? Tu lembra do feijão que eu fiz aquela vez, né? E feijãozinho. Aquele feijão foi demais, com folha
Ah, não, comida boa a gente passava. Porque o Fofo também foi bom cozinheiro, todo mundo. Mas também, quando é muita moleza, assim, a gente não gosta, tem que ser uma coisa para marcar. Eu já cheguei a fazer arroz dentro de chaleira, porque a gente esquece de levar as coisas, às vezes, aí teve acampamento de sobrevivência ainda, que a gente só podia levar um arroz, alguma coisa, e gororoba não é fácil de aguentar, não. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, é só jogar sal, que tu não sente mais o gosto, e aí tu tem que comer, né? Não adianta. Não, saíram bons cozinheiros de lá, viu, Gabriel? E aí eu lembro que a gente fazia, às vezes, dependendo do acampamento, concurso de comida entre as patrulhas. Aí isso aí é coisa boa. É muito boa. É o feijão do queijo. E eu lembro, falando em comida, às vezes o tempo que a gente não tinha, quando existiam as especialidades, que eu creio que existem até hoje ainda, às vezes por falta de tempo, eu recebia os escoteiros lá na minha casa, quando eu morava, era solteiro, morava... Eu cansei de lá. Para eles ir lá fazer as provas de especialidade. O Álvaro, eu me lembro que foi lá também, o quê? Iam lá para fazer as provas de especialidade para ganhar tempo, porque às vezes durante a semana não dava, ou no sábado, na reunião também era difícil de a gente fazer isso. Mas era muito bacana, coisa que a gente vai falando, vai se lembrando dos acontecimentos, né? Sempre tem aquela atividade marcando. Para vocês, qual foi aquela assim que marcou, que quando fala em escotismo hoje, lembra daquela atividade? Eu tive umas 3, 4. Uma foi uma jornada que nós fomos até a Cascata Santo Cristo a pé, naquela época era barro. Eu lembro do Fofo. Nós usávamos aquelas calças de sênior, de brinco, ringa, mas era comprida. O Fofo vinha lavrando as pedras, veio sujo de barro até o fio de cabelo, o último fio de cabelo, e carregando aquelas caixas com material, com barraca, com picareta dentro, com machado, e nós a pé numa jornada. Depois, um acampamento que foi no outro lado do Cacepesca, ali, que tu lembra, tu e o Geraldo sacanearam nós, fazendo correr de madrugada, até o padre Tarcísio caiu numa Transamazônica, foi o primeiro acampamento que o padre participou, pena ele não estar hoje aqui. Ele ia recordar que na madrugada ele caiu na Transamazônica, que é uma atividade com a corda dentro do mato, né, Cléo? E isso. Tiraram nós das barracas na geada para correr. Tu e o Geraldo sacanearam nós aquela vez. E depois, os maiores eventos que eu participei foi no Jamboree Farroupilha, em 86, que eu tive a oportunidade de atravessar em Itabeizinho por dentro, né, pela trilha do rastro do Rio do Boi. E esse ano eu retornei para lá, mas pela parte de cima, no Itabeizinho, né? E o outro em 2001, que é um Jamboree Pan-Americano, com a presença de 8.000 escoteiros e 26 países participantes. Esse foi o maior evento escoteiro que eu participei, né? Então, foram esses 3 que marcaram bastante, assim, na minha vida de escoteiro. Eu lembro que uma das coisas que eu falei quando assumi o grupo, eu disse, eu assumo, mas vocês não me chamem para acampar. Eu não vou acampar. Quando eu me vi, eu estava lá em Natal, acampando, no Jamboree de Natal, na primeira noite de chuva temporal. Né? Então, são coisas assim que marcam. Mas foi uma das condições, né, que eu coloquei, que eu não ia acampar. E quando eu vi, estava lá em 2015, 3 anos depois, longe, depois agora fui para Foz, assim, os maiores. Então, é isso aí, né? A gente diz que não, mas quando vê, está envolvido com tudo. Tem acampamentos que marcam, né? Por exemplo, o primeiro meu que eu falei foi quando eu fui em Tuparandi, que o meu batismo foi à base de chuva, e eu, como inexperiente, fui deitar na barraca e deixei meu sapato fora. Outro dia de manhã estava encharcado, não tinha como usar. Outro é o do primeiro ano que eu participei, daquela foto histórica que tem ali do acampamento lá no Caça e Pesca, e desse outro aí também, entre outros, o que o Keiko falou, e eu toda vez que eu vejo uma lua cheia, uma noite linda de luar no inverno, eu lembro desse acampamento lá do Caça e Pesca. Era frio, que lá pela meia-noite tu passava a mão na barraca, na lona, tu tirava já o gelo da geada.
de tão frio que era. E na época, talvez o Keko lembra, o Álvaro, tinha filhos de militares que vieram do Rio, que vieram trabalhar aqui, e os filhos deles participaram conosco no grupo. E dois deles eram tinhosos, assim, no sentido de não ficar quieto, não parar e tal. E aquele silêncio do acampamento, a gente escutava naquela barraca, os dois lá cochichando. Nós fomos lá, aí o paga todo mundo, né? Foi quando o Ioner, aí o que falou também, a gente tirou eles para fora, fez tipo uma ordem unida com eles para começar a fazer atividade para ver se tirava um pouco daquela energia que eles tinham para poder dormir. E dessa da Transamazônica, que o Keko fala, eram os jogos de Kim que a gente fazia, os jogos noturnos, era muito bacana. E alguns devem lembrar do cordão polonês que a gente fazia também, né? São inesquecíveis, assim. Aí eu coloquei a foto aí, né, do acampamento do primeiro aniversário do Grupo Escoteiro Arajás. É linda essa foto aí. É muito bonita. A gente fez um banner gigante dessa foto, ela tá lá exposta no nosso No site. tempo das pantalones e cabelo comprido, olha o Cléo, parece um riponga aí. Olha lá, aqueles óculos escuros, aquele baita cabelo, olha, quando eu tinha cabelo escuro, tá lá, olha aí, ó. Ah, olha só. Nossa, isso aí é tem que começar a marcar, colocar os nomes, a gente tem que tentar resgatar. Esses são os que nós temos que trazer para o cinquentenário de 2022. E tem o nome de todos escritos no verso da foto, aí no banner a gente colocou aqui em cima, ó. Temos que buscar essa. Geraldo Eide, Vicente Adão Batista, Luciano e Mauro Vasconcelos, Mauro Rockenbach, Cleonir Mal, Sandro Hering, Carlos Froner, Carlos Ioner, Flor do Aldo Ramos, Alexandre Bétio, Gerson Bícigo, Heitor Casagrande, Jorge Leal, Narcísio Preto, Robinson de Rossi, Luiz Alberto Bretas, Fernando Donetes. E os chefes, Heitor Barrichello, Sônia Pérez, Cléo e Luciano Rockenbach e Arando Bus. Arnaldo Bus. E ainda todos os lobinhos aqui. Nerci Simon, Paulo Danilo Ioner, que é o Keko, Rogerson de Rossi, Mauro e Marcos Carpenedo, Gilmar Rosler, José Sanderson, Jefferson Capelari, Cláudio Ioner, Humberto Aleixo Machado, Paulo Nedel e Ricardo Rigo. O José Sanderson é o que deu os canecos. O Zeca, exatamente. O Zeca. Falar em o Jorge Leal, o que eu acho que lembra dele, e o Álvaro também, ele é funcionário do IBAMA e trabalha com os índios no Amazonas. Tá? Sempre gostou de selva, de essa vida mateira, e tanto é que ele foi para lá e já deve estar quase se aposentando, morando lá no Amazonas, lá com os indígenas pelo IBAMA. Tentar reunir toda essa turma para ver quantos ainda estão entre nós aí, né? O que vão conseguir, porque eu tentei achar a Sônia há vários anos e não tem jeito, cara. Não encontrei ela. Aqui o a mural... Sônia... Pode seguir. Não, é bom ter essa relação, Gabriel, se puder colocar para nós, e hoje está tão fácil de você localizar as pessoas que ainda estão vivas, estão entre nós, que a gente pode começar esse trabalho de formiguinha para buscar eles todos já ir sensibilizando. E a gente vai conversando com o tempo para ver, de marcar uma data, digamos assim, uma data já para o cinquentenário, que aí você tem um norte, uma coisa assim, para já falar para esse pessoal todo, para marcar essa data e guardar, porque pode estar daqui longe, e até no estrangeiro, como é o caso do César, professor universitário no México, de trazer esse pessoal, pelo menos, para nesse período. Já pensou nós conseguir resgatar todos aqui? Aqui no 15º, a gente tem o costume de projetar sempre vários anos para frente. Então, a gente tem o costume de ter pelo menos 3 anos programados de atividades escoteiras. Então, desde o primeiro Indaba do ano passado, nós já temos a data reservada para o acampamento do cinquentenário do Arajás. Então, o 15º Distrito Escoteiro vai acampar todo mundo junto no cinquentenário do Arajás, com data já marcada no calendário do 15º. Então, assim, nós já sabemos, esse semestre ia acontecer a terceira Olimpíada Escoteira em Ijuí, não pôde acontecer,
Mas, assim, a gente já sabe onde a gente vai acampar no segundo semestre, a gente já sabe onde vai acampar no primeiro de 2021, no segundo de 2021, a gente já sabe até onde a gente vai acampar, então, em novembro de 2022, que é o cinquentenário do Arajás. Então, essa data, ela já está marcada. A gente já tem ali o acampamento distrital marcado para o cinquentenário. Aqui o Muraro, ele colocou aqui, putz, a gente faz umas indiadas com os escoteiros, que é coisa assim, ó. Como o Jamboree que a gente foi lá em Natal, a gente precisou comprar passagem mais barata. Então a gente comprou uma que chegava no dia anterior, porque a gente ficou com medo de, sei lá, perder o avião, perder a abertura do... A gente não sabia que o avião voava tão rápido assim. E aí o Muraro conta aqui, Denise não conta que chegaram e ficaram sentados com cara de cansados perto dos banheiros em Natal, porque a gente chegou no dia anterior e só tinha nós lá, o campo nem tinha aberto ainda. Sim, nós chegamos, era para nós chegar às 5 da manhã, nós chegamos a 1, e porque a gente foi até Recife, de Recife nós pegamos uma van já contratada daqui, para ir até Natal. Daí chegamos lá... Tinha só nós. Tinha só nós. Nós, os adultos, já poderíamos montar as barracas, mas os jovens não. Então, nós estendemos uma lona aí na frente desses banheiros, porque era muito calor, dormimos lá na areia mesmo, em cima de uma lona preta daquelas, e foi o que aconteceu. Daí, depois, o outro dia ainda, nós ficamos o dia inteiro sem fazer nada, porque o evento só começava de noite. Daí tinha um center do lado, daí a gente foi lá comprar mantimentos para passar o dia, né? Porque as aventuras aí que passamos. Tem história, né? E o Mário Muraro, então, hoje é o nosso presidente da região, né? Da UBRS. O Tiaraju, ele perguntou aqui se o Fofo era o Casagrande. Esse mesmo. Sim, é o Heitor que está participando conosco aí. Tempo que ele tinha cabelo. Casagrande tinha um revenda da Chevrolet e da Honda, que o Muraro conta. Isso aí. E quem mais pode compartilhar? Yamaha. Quem não compartilhou ainda conosco aí uma atividade escoteira que marcou para vocês? Acho que o Heitor não falou ainda. Eu tenho muitas atividades assim que me marcaram, muitos acampamentos, e como aquele que o Kiko fala, que nós fomos para a Cascata do Santo Cristo, isso eu me lembro perfeitamente que nós usando, na época, fardamento sênior, a gente usava calça comprida, e era o tempo das pantalonas. E nós pegamos uma chuva, estrada de chão, e eu cheguei aqui, estava pior do que um caminhão cheio de barro que tinha atolado diversas vezes na estrada. E um dos fatos que me marcou bastante, inclusive, uns dias eu criei algumas fotos, se não me engano, foi na comemoração dos 10 anos do grupo, aonde nós fizemos na sede do CIR, nós fizemos um aumento e programamos uma missa para homenagear a atividade. Na época, o padre Tarcísio ainda não fazia parte do grupo. Marquei com o padre para rezar a missa, tudo agendado, o pessoal todo lá no Cisne acampado, todo o grupo acampado, na época, deveriam ser mais de 70 rapazes que participavam do grupo, o grupo, inclusive, estava bastante grande na época. Aí, na hora combinada, que eu tinha combinado com o padre, eu fui buscar ele na igreja, e cheguei lá, e ele disse que ele não poderia rezar essa missa. Aí eu argumentei para ele, pô, padre, mas eu combinei contigo, o pessoal está esperando. O acampamento está lá feito, tem mais de 200 pessoas que estão lá aguardando a missa. E ele dizia, mas infelizmente não vai dar. Diz ele, eu não lembrei, eu tenho um outro compromisso e eu não posso faltar. Aí eu digo, tá bom, o que eu vou fazer? Não vai? Não vai. Virei as costas e na época tinha aqueles boletins dominicais que tinham o roteiro da missa. Passei na porta, estava aquela pilha do lado. Eu peguei e dei de mão naquele negócio e o padre, não, tu não pode levar isso. Eu digo, não posso e vou levar. Peguei, ele saiu correndo atrás de mim para mim pegar para me devolver para ele, e eu não devolvi para ele. Eu peguei, entrei no alto e fugi, digo, depois eu devolvo.
Chegando lá no Cisne, cadê o padre? Digo, o padre sou eu. Digo, o padre sou eu, e quem é que vai me auxiliar na missa? Porque o padre não vem. Dizemos aquele folheto e acabamos rezando a missa, e tem a foto que eu compartilhei há poucos dias atrás, aonde fizemos a missa. Eu, foi o Queco, a Cirlei Paz, que era aqui lá na época, mais o auxílio do Josemar Oliveira, do primo dele, que eu não lembro, que aparece na foto, e mais um amigo nosso que na época era o Taborda, que era irmão de um escoteiro, estava lá. Não, eu vou auxiliar vocês. E aquele era meio louco, né? E para mim foi uma das coisas assim, ó, das coisas mais bonitas que eu fiz dentro do movimento. Inclusive, depois da missa, recolhi, fui lá e devolvi para o padre. Passado durante a semana, a gente era muito conhecido, o padre me chamou na igreja, que ele queria falar comigo. E alguém pegou e que estava lá, dizia ele, não, eu quero só pegar e te cumprimentar pelo que você fez lá, porque me contaram do negócio, e foi uma coisa muito bonita, que foi essa foto aí mesmo. Lá estamos fazendo essa missa, montamos o altar, e foi uma das coisas mais marcantes para mim, dentro do movimento, inclusive até o padre nos elogiou. A única coisa que a gente não fez foi a Eucaristia, né? Digo, mas olha, se eu tivesse um monte de ossos ali, eu acho que eu tinha levado junto. Mas foi um momento, para mim, bastante marcante. Né? Muito legal. Eu lembro bem. Eu fui teu sacristão nessa aí, né? Teu coroinha. Bacana. Foi o sacristão, nós fomos sacristães. Fui coroinha. Mas foi assim, motivo assim, o pessoal nos elogiou bastante. E eu saí, e depois o padre, quando eu voltei, ele estava lá na missa, assim, ó, porque nós rezamos, era mais cedo para escapar da noite, e estava começando a missa, e ele, assim, os boletins lá do fim de semana, que era onde tinha o roteiro da missa, e ele bronqueando comigo, eu larguei e saí e fui embora de volta. Mas para mim foi um dos fatos bastante marcantes. Fofo, depois que tu fez a bariátrica, mas tu tá igualzinho a um padre, cara. Depois que tu fez a bariátrica, tu já é um padre, tá parecendo um padre mesmo. Você vai botar a batina e vai começar a rezar a missa por aí. Fiquei parecido com o padre. Não, mas agora eu já melhorei um pouco, porque eu tive mais feio, agora eu engordei de novo um pouquinho. Emagrecer 110 quilos não é fácil, foi o peso que eu perdi depois da bariátrica. Que legal. Viu? E tem um outro fato marcante também. Tem outro fato que me marcou bastante, e para mim serviu como uma coisa... um outro fato que de relacionar aqui, na época me chamou a atenção, numa ocasião nós fomos sair para um acampamento, e eu, na maioria dos acampamentos, eu ficava meio encarregado pela facilidade do transporte. Numa ocasião nós estávamos saindo para acampar, e na frente da casa do seu Eugênio, o caminhão lotado de mercadoria, com toda a gurizada em cima. Aí o seu Eugênio me chamou do outro lado da rua, o caminhão estava do lado da casa, em frente à casa dele, e dizia aí, ele disse, quem é o motorista do caminhão? Digo, o motorista sou eu, seu Eugênio. E eu, na época, tinha pouco mais de 18 anos, era habilitado, tudo. Digo, seu Eugênio, o motorista sou eu. Diz ele, vem cá que eu quero falar contigo. Diz ele, você está vendo a carga que você está levando em cima desse caminhão? Estou vendo, seu Eugênio, diz ele, olha o tamanho da responsabilidade que você está me colocando. Diz ele, eu sei que você é um guri, daí a primeira coisa é, você é habilitado? Eu digo, sim, seu Eugênio, sou habilitado. Não fazia muito que eu habilitação. Diz ele, então, olha, que você está levando em cima desse caminhão, não é só teus colegas, não é só gurizada, é a minha responsabilidade que recai mais em cima de você. Diz, então, vou te pedir uma coisa com todo o carinho.
tenha cuidado, guri. Dizia ele bem assim, tenha cuidado, guri. E porque você está levando uma carga super preciosa. E olha o tamanho da responsabilidade e quantas famílias você tem nas costas. Isso foi uma coisa que me marcou bastante também do seu Eugênio. E para mim serviu para muitos outros fatos, esse talvez até um puxão dele, assim, porque de fato a gente não tinha às vezes noção da responsabilidade que a gente tinha, porque nós éramos alguns guris, mas para mim serviu e foi uma lição muito boa. Álvaro, para ti, como é que foi? Qual foi a atividade assim, que tu recorda assim, mais marcante para ti? Olha, Gabriel, as atividades mais marcantes foram essas. Eu acompanhava meu pai, assim, vendo o espírito de luta dele, né? Principalmente vendo a idade dele e tendo que auxiliar quando havia poucas pessoas no grupo. E sábado chovia ou não chovia, frio ou não, nós estávamos junto com ele, para não deixar o cair. Então, isso aí foi uma das coisas que mais me marcou. E como já tinha mencionado antes, essas enchentes que ocorriam sempre ali no Rio Pesqueirinho, né? A gente estava pronto, e eu me lembro, né? Todo mundo molhado, as pessoas e as famílias, frio, e a gente ajudando essas pessoas. Eu acho que esse espírito de compaixão, isso aí é uma das coisas que mais me lembra, assim, autismo. E, claro, me lembro de meu irmão no geral, né, da nossa casa, sempre era enxada, era material de escotismo para cá e para lá, chegamento no sábado, saindo, o pessoal chegando, entrando, o pessoal promessa, o pessoal estudando, e se para fazer a promessa, coisa toda, né? Bonito de ver toda essa movimentação que existia. Então, isso aí está no né? E uma das coisas que eu acho bacana, assim, é essas ligações também famílias, né? Entre as famílias que se conhecem e que também fica na lembrança dos irmãos e da gente, das outras pessoas. Isso aí, Gabriel. Aqui agora eu coloquei na tela a foto que vocês mandaram no grupo. Disso aqui eu acho que também foi daquela doação que vocês fizeram na enchente de 1983, né? Exatamente, para te ver aí o compromisso, né, que existia e era incrível quando a gente colocava do escoteiro, parecia que aquilo transformava, né? A gente tinha uma vontade de vencer, uma vontade de os alimentos, de angariar fundos e de por aquilo, e era muito bacana. Então, também ela era muito beneficiada. Uma das coisas que eu tinha muito orgulho é 7 de setembro, isso eu me lembro, né, quando a gente tinha que segurar ali a tocha na praça, ficava com muito orgulho, né, em volta do fogo, e o fogo sempre foi um símbolo do escotismo. E o que mais chama atenção no escotismo são as fogueiras que a gente fazia, né? Bacana. É isso aí, gente. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode se encaminhar para o final, então. Chefe Vera, quer fazer um encerramento, alguma coisa? Primeiro, a gente quer ouvir você. O que é para você hoje estar com esse time que foi fundador, com a mãe ao lado e o Gabriel aí hoje? A importância disso para você? Sim, Vera. A história do Arajás, ela sempre foi muito obscura para nós, porque foi perdido muito... Subsídio? Não, foi perdido muito relato escrito. Coisas acontecem em grupos escoteiros, pessoas saem, pessoas entram, pessoas vão embora, e esse sentimento de pertencimento que a gente tem no grupo acaba criando o sentimento de posse, e as coisas acabam indo embora. Então, a história do Arajás, ela é muito pouca documentada fisicamente.
Então, o propósito desse projeto, do TBT do 15º, ele é trazer a memória falada e a memória que fica na cabeça das pessoas, a gente registrar tudo o que as pessoas que estavam lá e não estão mais hoje sabem, né? Então, para mim, assim, e aí durante essa semana, assim, durante a pandemia, ali a gente fez uma ação que foi o Drive-Thru Solidário, em que a gente ficou dois finais de semana na sede recebendo doações. E aí nisso foi encontrado alguns registros, que é esse livrão aqui, cheio de fotos, então, né, que estava lá na sede. Eu já abri aqui, ó, numa foto de um desfile de 7 de setembro aqui. Então, aqui tem vários registros, isso tudo estava perdido aqui, as fotos do Campo Sul, que vocês foram lá em 73. Tem foto mais recente, tem uma foto muito linda que eu achei de um 7 de setembro, que colocaram o seu Eugênio sentado numa poltrona em cima de uma picapezinha, e ele desfilou junto com o Arajás, então, no 7 de setembro. Então, eu acho que para mim, hoje, ter isso registrado e poder falar com vocês, porque a gente sempre sabia assim, por que o nome é Arajás? Qual é a história da cor do lenço? Fala com o Cléo, fala com o Queco, fala com o filho do seu Eide, porque do seu Eugênio, porque ele já é falecido, então a gente tentava trazer alguma memória. E aí a gente até a gente não sabia que o Barrichello tinha falecido e faleceu há um tempão já, foi ali por 2009, se não me engano. 2007, então a gente ali, sem o seu Eugênio, a gente tinha esperança de conseguir falar com o Barrichello, só que a gente teve a infeliz surpresa de que ele já faleceu também. Então, ter vocês aqui, para nós, do Arajás, e para nós, eu, Vera, e de 15º Distrito, é muito importante a gente ter esse contato com vocês, porque agora esse live vai ficar guardada para sempre no nosso Facebook. Então agora a gente sabe onde foi a sede, qual foi o ano da inauguração da sede. A gente tem fotos da inauguração da nossa sede, tudo isso para quem está assistindo depois a gente vai postar lá no Facebook do 15, tá? Então acho que eu, como Gabriel, escoteiro há 10 anos no Arajás, estou aí a 1/5 da história. Parece pouco, mas para um grupo de 50 anos, 1/5 da história eu fiz parte. Só que faltavam os outros 4. Então, eu acho que boa parte a gente conseguiu cobrir hoje com as falas de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que aceitou o convite. E o que eu tenho para falar hoje é isso. Quer falar, mãe? Não, agradecer também o convite, né, da chefe Vera por participar. Eu sou bem nova, né, no movimento, e nem como chefe, mas como dirigente ali, afinal. E é uma experiência que eu entrei, então, fazem 8 anos, agora acho que semana que vem, promessa. E uma coisa que eu não quero mais sair, né? A gente se apaixona por isso aí, pelo movimento e estar com jovens. Eu sempre gostei, né? Sempre trabalhei com jovens, com crianças, então eu me sinto muito bem ali. As pessoas todas que estão no Arajás, a gente sempre aprende muito com eles, né? E com alguns jovens também, eu já aprendi muito, além dos adultos, e é isso aí, agradecer a todos vocês aí também por fazer parte do movimento. O Queco foi meu colega de aula, né, Queco? A gente estudou junto por um bom tempo. Verdade. E os filhos dele foram meus Não alunos. diz a nossa idade aí, né? E a gente tá aí, o Heitor é meu primo, então fica aí o reencontro, né, com vocês também. E o Álvaro aí da família amiga do... E achei uma coisa muito interessante que o Heitor me contou, porque o Heitor é afilhado dos meus pais, e nós moramos praticamente na mesma rua do grupo, né, um pouco mais para cima ali, mas é a mesma rua. E tinha esse bosque, e nós brincávamos ali quando era criança, a mãe levava nós, e daí ele me contou que a mãe fazia bolo nos sábados de tarde e levava aí para os escoteiros. E é uma coisa que era bem desconhecido nosso, assim, acho que até dos meus irmãos, então ficou umas coisas bem legais, assim. Então,
De minha parte, agradecer a todos vocês que participaram, aceitaram o desafio. Gratidão a todos por compartilhar com nós. Acho que a gente está na metade já vai dando uma saudade desse TBT, porque daí tu já sabe que vai terminar. Porque são muitas histórias que já foram compartilhadas, tem histórias lindas também que a gente vai compartilhar nos próximos dias. Convidamos todos vocês, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, participar de uma outra história também. E gratidão ao meu amigo Gabriel, ali, meu parceiro de bancada, disse para ele, porque a gente lançou o projeto, Gabriel, vamos fazer. E ele é super parceiro, eu dou uma ideia, Gabriel, vamos fazer. Gabriel já executa. Então, Gabriel, gratidão por estar junto nesse projeto e em vários outros. Pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar dessa noite memorável, reencontrar amigos que há muito tempo a gente não via e de relembrar de tantas coisas boas que aconteceram, como eu falei no início, hoje, 38 anos que foi a minha despedida, digamos assim, por motivos profissionais de sair do grupo para ir para outra cidade, mas agora estamos de volta e na oportunidade que tiver, eu vou voltar a visitar o grupo no sábado da tarde e pode contar com a gente para o que precisar. E como a gente falou antes, e para isso está aí o próprio Álvaro, o Heitor, o Queco, engajados no início das comemorações de cinquentenário, que vão ser, pelo que o Gabriel falou, em novembro de 2022. Muito obrigado pela oportunidade, tudo bom, e eu sempre alerta. Da minha parte também agradecer a todos os parceiros de bancada aí, né, o Gabriel, a Denise, o Álvaro, Fofo, Cléo, e dizer, Vera também, que vocês não deixem cair essa peteca do escotismo no estado todo, enfim, né, porque tem vários grupos que estão assistindo agora, continuem, né, auxiliando no que podem a todos os grupos escoteiros aí, e deixar um grande abraço a todos os chefes que participaram nessa longa trajetória de 50 anos. Os que estão hoje, até hoje, aí ajudando, os novos que virão, captar mais novos chefes, que cada um tem a sua etapa de participar do movimento escoteiro. E então, que não deixam a chama do escotismo cair em Santa Rosa e em toda a região do 15º distrito. Grande abraço. Sempre alerta. A fala do Queco é muito interessante, até porque, assim, ó, vocês acham que é fácil a gente organizar essas lives? A gente fez o Queco ir para outra cidade para participar da live. Ele falou, pois é, aqui em casa não tem uma internet tão boa. Eu não deixei fugir, né? Tô morando em Capão, aqui a internet não chega muito bem. Daí a chefe Vera falou, pô, arruma um lugar. Aí ele foi para... Tá em Xangri-Lá agora, né? Então eu vou para casa do meu filho, que lá tem internet melhor, não sei o quê. Então a gente fez o Queco. A gente fez o Queco ir para outra cidade para conseguir nos ouvir. Alô? Tá nos ouvindo? Tá aposentado agora tá fácil. Ele queria escapar, mas não teve jeito, a gente não deixa. O áudio do Queco... Porque caiu aqui do meu, eu não estou escutando nada aqui. Nós estamos te ouvindo bem. Bom, também queria agradecer. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Álvaro? Eu queria, para finalizar, Estou escutando, mas... digamos assim, colocar todo o meu respeito a todas essas pessoas que estiveram aqui hoje, né, e que fazem parte, fizeram do Escoteiros Araxás. Agradecer pelo convite, agradecer ao geral Eide, que deve estar escutando junto com a gente, toda a nossa família, né, agradecer a referência que fizeram, né, ao meu pai Eugênio. Dá volume aí para ver se eu estou escutando. Está sempre presente na área dos escoteiros Araxás. E acho que a partir desse momento a gente tem que lançar uma sementinha desse grupo do Face para que as pessoas também interajam, mandem fotos, mandem documentos, mandem depoimento, né, para que essa história ela ser documentada. Então, a partir de agora, né, o grupo que foi criado, que mais pessoas venham se agregar a esse grupo e dar ideias para que esse evento dos 50 anos, e digo, né,
né, e dos 50 anos seja um grande evento. Não podemos esquecer, e muitas vezes tem alguns projetos culturais que pode alcançar alguma verba, alguma forma de ajudar também os escoteiros, sempre presentes na comunidade, como são importantes na vida dos adolescentes e na vida das pessoas. Então é isso. Agradeço, né? O Gabriel me faz me lembrar um pouco do seu Clóvis, Denise, essa coisa de uma história na cabeça, as fotos, a lembrança. O seu Clóvis, ele foi um patrimônio do nosso município de Santa Rosa, uma que vivendo aí, uma pessoa sensacional. Então eu vejo o Gabriel, Denise e a Vera, a chefe Vera, aqui, o grupo, o distrito está em boas mãos. Isso só nos faz ficar cada vez mais alegres. Então, que cada um de nós sempre então, ação e sempre alerta. Como sempre tem que chorar, né? Tu fala do vô, assim, o vô faz falta, né? Porque ele partiu há pouco e eu tento seguir o que ele deixou de lembrança para nós. Fico muito feliz em ouvir isso. Obrigado, Alba. Pessoal, então, quem fez parte da história do Arajás, comenta na live, passa o contato, que a gente vai adicionar o grande grupo Amigos do Arajás. Aí fica mais fácil a comunicação, compartilhar lembranças, e até os 50 anos tem muita memória ali. Esse grupo que a gente criou para reunir o pessoal que está na live, a gente vai transformar ele. Eu vi que ali o chefe Rômulo e o pessoal da época deles também já estava criando um grupo. Vamos tentar juntar os dois ali. O Heitor falou. Não. Quer dar uma despedida aí? Oi, não. O Heitor. Somos quantos na live? Eu só agradecer a oportunidade. Eu só aproveitar, agradecer a oportunidade de estar aqui, uma vez reencontrando velhos amigos. E, para mim, ser escoteiro foi bastante marcante. E para todos nós que somos escoteiros, porque, afinal, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, teve na minha maneira de ser, muitas coisas que eu aplico hoje na vida, tudo, eu aprendi dentro da doutrina escoteira, e para mim serviu, e essa oportunidade, mais uma vez, a gente poder relembrar um pouco da história do grupo, e afinal, nós também fizemos parte da história do grupo, nós somos parte da história do grupo, e para mim isso foi bastante marcante. E agradeço a oportunidade a todos, e um sempre alerta a todos vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que esse projeto aqui, ele começou, a gente não tinha noção de como ia funcionar. A gente criou, então, toda a identidade visual, plataforma e tal, e hoje a gente usa essa plataforma paga, e é uma plataforma que não é barata. Ela custa, para vocês terem noção, eu vou dizer o valor, porque eu acho que o 15º que ajudou a pagar, ela custa R$150 por mês, e esse dinheiro vem das canecas que a gente está vendendo. Essas canecas, então, ela tem a logo do distrito e de todos os grupos escoteiros que fazem parte do nosso distrito. Uma pena que, assim, a gente não conseguiu disponibilizar essa plataforma paga para todos os grupos. A gente começou isso na semana passada com a live do grupo escoteiro Gustavo Kuhlmann, colocando mais pessoas e tendo, por exemplo, a gente consegue hoje colocar nosso logotipo ali em cima, né, que fica mudando e tal. Então, eu gostaria de agradecer a todos os chefes do 15º e de fora que compraram essa caneca da gente, porque vocês estão ajudando a gente a contar essas histórias. A gente está recuperando muita coisa bacana graças ao pessoal, a chefia, aos jovens do 15º que estão nos ajudando nesse momento com um dinheirinho, né? A gente está fazendo uma caixinha bem bacana para a Comunidade. Chefe Vera, tem mais alguma coisa para falar ou posso encerrar? Já vamos convidar para a próxima semana. Vai ser o grupo. Falamos? Pode falar. Medianeira. Semana que vem, então, com o grupo escoteiro Medianeira de Santo Ângelo.
é o TBT do 15, toda semana, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, no mesmo canal, todo mundo aqui na live do 15º Distrito. Queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final. A gente chegou ali a uns 60, que eu vi que o Álvaro perguntou antes, a gente chegou a uns 60 visualizações simultâneas, mas essas 62 podem ser pessoas diferentes. A gente está batendo mais ou menos, quando acaba a live, Álvaro, 1000 visualizações, tá? E essa live fica salva para quando tu quiser assistir. E aí, esse foi o TBT do 15º dessa semana, então eu queria agradecer a todos vocês e eu vou dar o fora de forma, sempre alerta. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Tchau, Léo.